Nas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações, e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Uma boa tarde a todos. Bom, além do nosso aniversariante desse mês, né, Kardec, a gente tem uma outra homenageada hoje, né? Nossa Senhora, a nossa mãe querida. Então nós vamos aproveitar que o Brasil está em sintonia com ela, né? Porque ela está sempre conosco. E vamos pedir, né? Mesmo ela sendo a reverenciada hoje, então nós vamos pedir nessa tarde que a nossa Mãe Santíssima envolva com seu manto de luz todos que aqui estão, e que o manto de Maria também envolva o lar de cada um de vocês e todos os seus familiares. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fosse a vossa sublime missão. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida. O Senhor está sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram à sombra das desventuras. Entre as mulheres sois a mãe das mães desvalidas, o consolo das mães aflitas, cheias de mágoa e de pranto. Ó Mãe querida, estendei suas mãos radiosas, onde choram as mães atormentadas. Ó Maria, fortalecei-nos a alma dolorida, pois Tu és a nossa porta da esperança, o anjo de nossas vidas. Maria, estrela amiga, que nas noites escuras desce até nós, Seus filhos amados, para nos agasalhar, para não sentirmos nem frio e nem fome das palavras de Deus. Sejais bendita entre todas as mulheres,
pois tu és a rainha do mar, que com seu manto de luz seca o oceano de lágrimas que banha quase todo o planeta Terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, benditos os vossos braços, nos quais amparastes o nosso Mestre amado Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e no nosso retorno à pátria espiritual. Que assim seja. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos em outubro de 2019. Antes da gente adentrar no assunto da tarde de hoje, eu acho que é importante a gente pensar um pouco nesse momento. O mundo trabalha fortemente em conceitos tecnológicos, trabalha fortemente em inovações. Existem, nesse momento, muitas pesquisas que estão alavancando ou reduzindo os índices de mortalidade. Existem muitos estudos para tornar a nossa vida mais fácil. Eu estava até comentando com o seu Joaquim que nós estamos trabalhando bastante nesses últimos dias. Mas eu já estou na indústria pelo menos há mais de 30 anos e no mercado automotivo há mais de 20 anos. E uma coisa que nós sempre observamos é que uma palavra muito forte é utilizada há anos e nós nunca conseguimos chegar aonde nós queremos. A palavra é padronização. Por que nós trabalhamos muito forte nesse conceito a nível global? Agora nós somos globais, temos conectividade com o mundo inteiro. Obviamente, é que quando existe uma padronização, os conceitos utilizados são similares e quando existe alguma falha, algum erro, alguma divergência, todo mundo consegue, com a rapidez da comunicação, todo mundo consegue se ajustar, aprender com os erros. E, consequentemente, aprendendo com os erros, nós, todos, tornamos-nos mais competitivos. E aí a pergunta, por que o Alain está falando tudo isso? É simples. Agora vamos voltar a 1857, a época que Kardec abriu as portas para nós com o Livro dos Espíritos. Imaginemos as dificuldades que existiam na época para que ele pudesse trazer para nós a luz do Espiritismo. Não obstante disso, após a primeira edição do livro, com certeza naquela época houve muitos questionamentos. As pessoas começavam a entender e a perguntar. A quantidade de perguntas da época para Kardec era tão grande que ele realmente precisava achar um caminho, um método para que as pessoas pudessem ter as suas dúvidas sanadas. Então, com isso, Allan Kardec começa, em janeiro de 1858, a publicar a Revista Espírita. E com as revistas, com as publicações, as edições da revista, ele começou a coletar muitas informações. E essas informações eram importantíssimas, porque com cada experiência de um irmão, os demais conseguiam entender a sua própria casa, a sua própria conduta. As dificuldades eram similares. E a revista ela foi então
tornando-se, tomando corpo, e as edições foram sendo trabalhadas ano após ano. Até que, em janeiro, mais precisamente no dia 15 de janeiro de 1861, chega até nós a publicação do Livro dos Médiuns. Então, eu vou fazer um pequeno parênteses para a gente pensar um pouco daquilo que eu estava falando no começo. Se para nós hoje, em 2019, com toda a tecnologia que nós temos, com todos os recursos disponíveis, em qualquer um dos mercados que nós atuamos, com todas as facilidades que nós temos, quando nós falamos de padronização, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. É fácil da gente imaginar, na época de Kardec, falando sobre a doutrina espírita, trazendo uma nova informação à humanidade, a quantidade de desvios de conduta que existiam para o mesmo caminho. Por isso, o Livro dos Médiuns, ele é realmente considerado como um guia prático para os médiuns. Aliás, esse guia prático conduz a todos nós até hoje ao profundo estudo da mediunidade. Uma coisa importante, nós não podemos esquecer: a mediunidade não se iniciou com o advento do Espiritismo. A mediunidade é algo que durante os milênios vem se apresentando a nós de várias formas. Se nós observarmos o Velho Testamento, nós vamos pegar inúmeros fatos ocorridos dentro da Bíblia que nos demonstram o contato das pessoas, dos encarnados, com os anjos, os emissários. E essas conversas, elas vinham de uma forma ou de outra, trazendo para nós o conceito da mediunidade. Mas, como a gente ainda não tinha o conhecimento, propriamente dito, sobre o que era essa relação do médium, nós entendíamos como fenômenos extraordinários. Nós não conhecíamos a sua base. Então, o Livro dos Médiuns, esse guia prático, veio trazer para a gente exatamente um código de conduta, trazendo explicações detalhadas sobre cada tipo de mediunidade existente. Para quê? Para que nós, aos poucos, pudéssemos nos educar, para que a gente, a cada dia, tenha conhecimento e aplique da forma correta, coerente, esse dom que Deus nos dá. A mediunidade, o médium, ele é um intermediário. Ele não é um ser especial, ele não é um ser divino, ele não está acima de nenhuma pessoa. Aliás, eu vou usar aqui alguns comentários do Divaldo, que ele sempre comenta da seguinte forma: o médium é um irmão como todo e qualquer outro, que tem dívidas enormes do passado, e que essas dívidas Deus dá a oportunidade de um trabalho para que aos poucos sejam resgatados, deixando preto no branco. Então, são pessoas normais que têm aí a condição de dar algo diferenciado por uma questão de desenvolvimento moral, nem mais nem menos. Óbvio, nós não podemos esquecer de alguns conceitos desse livro, aonde Allan Kardec traz a mediunidade ostensiva. Para ficar mais claro para a gente, eu vou dar alguns exemplos com nomes, e aí vocês vão entender um pouco a diferença dessa mediunidade ostensiva para uma mediunidade natural. Então, quando nós falamos de Chico Xavier,
a gente já começa a entender o que é uma mediunidade ostensiva, aonde é um ser iluminado que veio até nós utilizando-se da sua mediunidade para trazer para a gente uma mensagem de paz, de amor ao próximo. Então, Chico Xavier é um nome muito forte quando a gente fala em mediunidade, para que a gente entenda o que é essa mediunidade ostensiva. O próprio Divaldo é um nome muito forte, Eurípides Barçanufo, e tantas outras entidades, pessoas, espíritos que passaram pela Terra, que a gente vê aquelas histórias, parecem muito semelhantes, né? Desde criança, quando ainda não tinha nem noção muito bem da fala, esses espíritos começam a ter contato, ou esses seres na época encarnados começam a ter contato com a espiritualidade, não entendem bem ainda, não têm o domínio total da sua mediunidade, tem um período de adaptação que passa pela infância até chegar na sua adolescência e de repente, né, aí com o grau moral de cada um, eles vão rapidamente aí se desenvolvendo em várias mediunidades. Quando se fala de Chico, eu acho que não é difícil a gente falar alguma que ele não tinha. Quando fala-se de Divaldo, também. Então, são espíritos que realmente trazem dentro de si essa espontaneidade da mediunidade. Mas, o livro também nos coloca o seguinte, que a mediunidade natural, ela vem sim de um trabalho de paciência, de estudo, de dedicação, e aonde essas pessoas normais, essas pessoas que estão em sua vida natural, começam aos poucos tendo esse desenvolvimento sendo trabalhado e algumas vezes se adequa através da sua aptidão física e moral a uma das mediunidades. Então, de repente, existe uma pessoa que começa então a ter uma facilidade na audiência, de ouvir os espíritos. Outros começam a ter facilidade em ver os espíritos. Outros desenvolvem a capacidade motora. Outros vão para a arte. Outros vão para a cura. Aliás, o livro coloca isso de uma forma muito interessante com relação à mediunidade de cura. Para que a espiritualidade superior, veneranda, possa utilizar do médium para esse tipo de caridade, de amor ao próximo, a conduta do médium, ela tem que ser reta. O que eu estou querendo dizer? Que esse irmão, ele deve ter uma responsabilidade muito grande sobre a sua conduta moral, os seus pensamentos, o ambiente que ele envolve, para que ele não caia em tentações, em desvios que atrapalhem essa capacidade desenvolvida pelo médium. O livro coloca isso de uma forma forte, muito, muito contundente. Então, essa literatura, esse guia prático, vai trazendo para a gente esse tipo de informação. E tem um detalhe que é importante, porque também o livro ele coloca para nós algumas responsabilidades do médium, bem como quando também é detectado alguns desvios. E aí eu tenho que entrar numa palavra que nem sempre é falada de uma forma muito aberta, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem essas três fases, que são o processo de obsessão. Então, a obsessão, o livro trabalha muito esse ponto, ela tem três fases. Tem a obsessão simples, existe a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, muitas vezes o médium ele não percebe, mas ele começa a ter essa tendência a utilizar a sua mediunidade em qualquer ambiente. Normalmente a literatura, o livro já nos traz essa informação, tanto que Allan Kardec coloca, olha,
para se fazer um trabalho mediúnico, vocês podem perceber, as casas espíritas, elas não colocam isso aberto ao público. Porque, infelizmente, uma quantidade muito grande de pessoas, o pensamento ele se dissipa, a gente perde a atenção. Então, normalmente, as casas espíritas utilizam de grupos pequenos, fechados e não em disposição ao público. É porque tem algum segredo que exista? Nenhum. Não é por causa de nenhum segredo. Mas é para que o ambiente seja preparado para a gente poder ajudar da melhor forma possível esses nossos irmãos. Mas, quando você está com uma simples obsessão, o médium muitas vezes começa a ter a mania de querer utilizar da sua mediunidade em qualquer lugar. Uma forma até para se mostrar, para falar que é médium. Então, o livro conduz, falando alguns exemplos, para que os médiuns tomem essa atenção. A fascinação, muitas vezes, os médiuns trabalhando, eles muitas vezes não percebem que podem existir espíritos brincalhões que estejam utilizando do médium, né, utilizando essa capacidade mediúnica para passar mensagens, utilizando nomes de espíritos sublimes. Então a pessoa fala: eu recebi uma mensagem de Nossa Senhora Aparecida, recebi uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E isso começa a ser algo natural. Então o livro conduz, mostra para nós que temos que tomar atenção na nossa conduta moral, para que a gente não abra espaço para esse tipo de obsessão, que é a fascinação. E aí, a última fase, que nós chamamos de subjugação, e que até mesmo, né, quando nós vemos alguns trechos da Bíblia, utilizando aí no Novo Testamento algumas passagens de Jesus, que a gente vê a possessão, né, escrito possessão, muitas vezes a gente pode fazer uma correlação com a subjugação. É onde realmente o perispírito do espírito desencarnado, ele começa a ter uma relação muito próxima com o perispírito do ser encarnado. Então, aí muitas vezes pode dar até a conotação, dependendo da sua falta de conhecimento e educação mediúnica, que a pessoa está indo por um caminho da loucura. Divaldo coloca isso numa das suas palestras, que existem casos, muitas vezes, que as pessoas elas não entendem isso e elas imaginam que a pessoa está realmente ficando louca. Então existem tratamentos, pessoas que ficam anos passando por processos como esse, mas na verdade tem todo um desenvolvimento mediúnico, muitas vezes que não é explorado por falta de conhecimento. Então olha só como essa literatura, esse livro, ele é importante para nós, porque o livro dos médiuns consegue trazer para a gente essa chamada de atenção, para que o médium, além de estudar e entender as capacidades existentes, ele também tome uma atenção redobrada à sua condição moral. Não é que nós temos que ser perfeitos, porque nós não somos, mas o convite que é feito é para que nós possamos nos dedicar ao máximo ao trabalho do bem, para que nós tentemos ao máximo melhorar. E com isso, com essa posição num trabalho mediúnico, existe sim aí um ambiente formado para que possa ajudar aos irmãos hoje desencarnados. Na verdade, a gente fala que vai ajudar os irmãos desencarnados, mas os médiuns que trabalham fortemente nisso sabem que é uma grande troca de experiência, que é uma grande oportunidade de você ver histórias que muitas vezes nós estamos vivendo aqui. É um banco de dados que a gente pode trocar informações. E isso a literatura do Livro dos Médiuns colocam dessa forma. Um outro ponto importante para nós, que está dentro dessa literatura, é exatamente o trabalho
a estruturação do trabalho mediúnico. Quando se fala desse estatuto da sociedade parisiense, onde Kardec coloca ali algumas regras, na realidade, o que é isso? É uma forma de ter uma padronização. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser engessado a fazer exatamente o que está escrito. Nós não podemos ir por esse caminho. Mas que pelo menos nós temos dentro de um contexto uma linha que nos dá a direção de como proceder. Então olha só que interessante. Kardec ele trouxe em 1851 um conjunto de regras, um conjunto de informações para poder, naquela época, 158 anos atrás, trazer um modelo de padronização. Por isso que no início eu brinquei com vocês e falei sobre a nossa atual capacidade, de ter um sistema padronizado, para que a gente entenda as dificuldades que ele teve na época e o quanto é importante essa literatura. Mesmo porque uma das coisas também que a Edivaldo coloca numa das suas palestras é o seguinte: o livro dos médiuns é um livro que deve ser estudado. Não é igual revista, que a gente dá aquela folhada, dá uma olhadinha, poxa, achei bonito. Não é isso. O livro dos médiuns ele tem que ser estudado de forma séria. Para quê, gente? Porque com o estudo do livro dos médiuns, a gente tem sim a possibilidade de explorar os detalhes daquele ensinamento. A gente até brinca aqui, a gente fala isso várias vezes, mas se você estudar um item do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, ou do Evangelho, céu e inferno, ou a Gênese, passando um tempo, se você ler de novo aquele mesmo capítulo e você for tentar tirar algum conhecimento, sempre vem alguma coisa nova. Sempre tem um pormenor que muitas vezes nós não damos atenção. Grandes palestrantes, muitas vezes se desenvolve uma palestra inteira numa linha que está escrita num livro desse. Então, a possibilidade do estudo sério com relação a esse livro é importante, principalmente nas casas espíritas. É importante para nós que trabalhamos nas casas espíritas, que estamos nas casas espíritas, que a gente tenha um pouco de interesse. Normalmente, para o público, é o livro dos Espíritos, o Evangelho, as principais publicações que são expostas. Mas existe um rico conhecimento em livros como o livro dos médiuns, que muitas vezes a gente olha lá na prateleira, dá uma olhadinha, começa a dar uma olhada, parece que é meio chato o assunto e a gente pula fora. Mas eu vou fazer um convite a vocês. Vejam qual é a primeira pergunta do livro dos médiuns. Quando a gente fala da primeira pergunta do livro dos Espíritos, já facinho, que é Deus? Olha a primeira pergunta do livro dos médiuns. Há espíritos? É mais uma reflexão muito bonita, aonde Kardec consegue sim desenvolver pela primeira pergunta do livro dos Espíritos sobre Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Ele começa então a demonstrar para a gente que Deus criou os espíritos e esses espíritos, eles tendem a se conviver e se comunicar. E esse é o começo de toda essa literatura. Então, chama atenção sim, e tem muita informação contida. É que muitas vezes nós ainda não temos o hábito de ler ou de estudar, dentro até das nossas próprias casas. Mas o livro dos médiuns traz para a gente, muita informação importante. Não coloque de lado, e se tiver a oportunidade de estudar em casa, ou se vocês identificarem algum curso, participem, entendam. As casas espíritas precisam de trabalhadores. As gerações
né? Elas estão chegando às novas gerações e existem sempre oportunidades do trabalho. É interessante a gente pensar um pouco no nível de população do planeta dos últimos anos. Então, nós entendemos que hoje nós devemos estar aí com 7,4 bilhões. Isso quer dizer o seguinte, gente: se tem mais gente vivendo, tem mais gente desencarnando. A população aumenta. E nós estamos dentro desse contexto. E com certeza existem sim oportunidades para ajudar esses irmãos desencarnados, que muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, sofrem com esse desenlace. E nada mais, né, justo do que a gente poder, com um pouquinho de informação que a gente tenha, ajudar aqueles que não tiveram a oportunidade de ter informação. Novamente, ser médium não é um patamar de diferenciação, mas é uma oportunidade de ajudar ao próximo. A literatura que Allan Kardec trouxe para a gente em 1861, ele vem com essa missão de trazer, após toda aquela informação do Livro dos Espíritos, trazer um primeiro braço para que os trabalhadores pudessem então ser educados, serem informados e desenvolvidos. Então, para nós, essa literatura é uma literatura que nós sempre vamos recomendar para cada um que entra no ambiente, né, de uma casa espírita. Pois bem, trazendo um pouco essa informação que eu acabei de falar do Livro dos Médiuns para o Evangelho de hoje, o Evangelho ele fala de uma forma muito sucinta para a gente, né? Eu vou pegar aqui o trecho, porque eu prometi para o Adriano que eu ia ler, senão ele ia ficar bravo comigo, né, Adriano? Isso aí. O item, eu estou brincando, tá, gente? É que eu falo que para palavras assim, sabe aquelas palavras prontas, eu não tenho memória para isso. Então eu tenho que ler. Tem pessoas que têm uma facilidade com isso, eu não tenho. Então eu uso sempre a literatura aqui para nos ajudar. O capítulo, né, ou o trecho do capítulo 19 de hoje, o capítulo 19 é a fé transporta montanhas. O item 6 fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, tem uma frase aqui que me chama muita atenção e eu queria usar essa frase para todos nós. Porque fé inabalável essa é não aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aliás, isso está já quando você abre o Livro dos Espíritos, essa frase está lá. Mas, para nós, o que é importante trazer desse item é o seguinte: por que nós falamos dessa fé inabalável, essa fé que não pode ser cega, essa fé que encara a razão? Encarar a razão é questionar, encarar a razão é pensar e refletir, não apenas aceitar uma informação. Então, por que eles colocam dessa forma em todas as épocas da humanidade? Porque nós mudamos durante o nosso desenvolvimento na humanidade. E os nossos conceitos vão mudando. Para nós, no século 17 e 18, quando se falava de um duelo, era algo natural. Hoje, para nós, falar de um duelo é uma coisa que não entra na nossa cabeça mais. Então, nós, como sociedade, vamos mudando. E os nossos conceitos também. Quando você vê que o tempo passa e aquele conceito continua sendo válido, então aquilo é uma lei de Deus. Se começou a mudar com o tempo, é porque ainda tem algum ajuste ainda a ser feito para chegar nas leis naturais. E o mais importante para nós, gente, trazendo de volta todo esse trabalho que o nosso codificador nos trouxe. Nós não podemos acreditar em tudo. E nós não podemos pensar que só existe um caminho. Nós temos que aumentar a nossa visão,
derrubarmos as barreiras, porque todos os caminhos levam a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer diferenciações, e a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, para que a gente traga sempre a verdade para conosco. E nós não podemos entrar no lance do fanatismo. O fanatismo acredita que a sua única verdade é a verdade. O seu único caminho é o caminho. E os demais não levam a lugar nenhum. E não é isso que acontece, gente. Muitas vezes nós identificamos tantas pessoas do bem com outras denominações religiosas e tantas pessoas do bem que nem denominação religiosa tem, que a gente precisa respeitar, porque o coração dessas pessoas é um coração bom. Então vamos trazer para dentro do nosso estudo, do livro dos médiuns na tarde de hoje, e vamos trazer também, junto com o ensinamento do Evangelho, que ele fez, que Kardec fez todo esse trabalho para tentar dar para a gente uma visão ampliada, não um único caminho, uma única verdade. E que cada vez mais nós podemos, sim, discutir de forma, a dar a palavra a todos, a enxergar a opinião de todos, e não pensar que existe só um único caminho, porque fazer o bem, Jesus não veio pregar nenhuma religião aqui. Jesus veio nos dar a lei do amor. E a lei do amor, ela não está vinculada a uma religião, está vinculada ao nosso coração. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. Toda coberta de luz, é Maria quem vem nos lembrar do seu Filho Jesus. Toda coberta de luz, toda coberta de luz, é Maria quem vem nos lembrar do seu Filho Jesus. Amar incondicionalmente, perdoar frequentemente, mesmo que a ofensa nos seja feita constantemente. Amar incondicionalmente, perdoar frequentemente, mesmo que a ofensa que seja feita constantemente. Toda coberta de luz, toda coberta de luz, é Maria quem vem nos lembrar do seu Filho Jesus. Amar incondicionalmente, perdoar frequentemente, mesmo que a ofensa te seja feita constantemente. Que Maria, nossa Mãe amada, nos abençoe todos os dias de nossa caminhada,
que possamos sempre estar nos lembrando dos seus ensinamentos, de seguir os passos do Mestre amado. Seu Filho Jesus, amar, amar, amar todos os que nos cercam, todos os que nos rodeiam. Que a luz de Mãe Maria abençoe a cada um de nós, abençoando os nossos lares, para que ali habite sempre paz, harmonia e serenidade. Que assim seja.